A rentabilidade dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, também conhecido como Treasuries, está em um pico que há 20 anos não se vê. Há opções com juros de 5,5%, o que é um nível muito alto para o investimento que é considerado o mais seguro do mundo. A gente sabe que brasileiro adora uma renda fixa com rentabilidade previsível e segurança. Um combo que pode ser encontrado nas Treasuries. Neste vídeo, vamos responder as dúvidas do Valdir e do Bruno, leitores do Infomoney, que nos escreveram perguntando como investir nos títulos do governo dos Estados Unidos. Você vai aprender como funcionam as Treasuries, o que elas têm de diferente em relação ao Tesouro Direto aqui do Brasil, como investir e quais os impostos devidos. Então fica comigo até o final, já deixa o seu like e se inscreve no nosso canal. Toda semana tem conteúdo novo sobre investimentos no exterior. O que são e como funcionam as Treasuries? As Treasuries são o equivalente aos títulos do Tesouro Nacional aqui do Brasil, mas nos Estados Unidos. São papéis de dívidas emitidos pelo governo americano, ou seja, ao investir neles, você está emprestando o seu dinheiro para a maior economia do mundo. Por isso, esses títulos são considerados o investimento mais seguro do planeta. Afinal, dificilmente os Estados Unidos dariam um calote nos seus títulos públicos. Uma característica muito importante dos títulos do Tesouro americano são os juros pré-fixados. Na maioria dos casos, quando o título é emitido, a taxa que será paga no vencimento já é determinada e de conhecimento do investidor desde o início, o que garante a previsibilidade. Existem vários tipos de Treasuries. Começa com as T-bills, que são os títulos de curto prazo com vencimento em até um ano. Então vem as T-notes, que têm o vencimento de 2 a 10 anos e pagam juros semestralmente. Vem então as T-bonds, que são os títulos de longo prazo entre 10 e 30 anos, com juros semestrais também. Por fim, tem as TIPS, que são títulos atrelados à inflação americana, como o Tesouro IPCA aqui no Brasil. O vencimento é variado entre 5 e 30 anos e a remuneração é mista, tem uma taxa fixa mais a variação da inflação. As taxas pré-fixadas que as Treasuries pagam variam de acordo com os juros americanos. Por isso o rendimento está tão alto agora. Os juros básicos dos Estados Unidos estão em um pico de 5,5% ao ano em agosto de 2023, algo que não se via desde 2001. Parece pouco comparado aos 13% da Selic aqui no Brasil, mas a gente precisa lembrar que as Treasuries são um investimento considerado muito seguro e que remunera em dólar. Por isso, o governo dos Estados Unidos pode se dar ao luxo de oferecer uma rentabilidade menor. Tem demanda dos investidores mesmo assim, mas quando acontece do rendimento estar elevado, se torna ainda mais atrativo. Tesouro Direto versus Treasuries. As Treasuries e os títulos do Tesouro Direto são parecidos em muitos aspectos, mas há algumas diferenças. Por exemplo, no Brasil, o Tesouro Direto tem mais opções de títulos pós-fixados com rendimento atrelado à Selic ou ao IPCA. Lá nos Estados Unidos, tem mais opções pré-fixadas de juros e uma ou outra atrelada à inflação. Se o investidor mantiver o título até o vencimento, ele já sabe quanto receberá logo de cara. Agora, o que é diferente entre os títulos americanos e os brasileiros é a liquidez. As Treasuries estão entre os investimentos mais negociados do mundo, o que significa uma liquidez superior à dos títulos brasileiros. A chance de um investidor negociar os papéis que comprou antes do vencimento é bem grande, e com isso ele pode capturar os ganhos com a mudança de preço dos títulos. Como a maioria dos títulos americanos são pré-fixados, o preço deles muda de acordo com a variação dos juros futuros e as decisões do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Se o Fed aumentar os juros, o preço das Treasuries tende a cair, porque novos títulos serão emitidos com taxas melhores. Se o Fed diminui os juros, então o preço das Treasuries tende a subir, porque os papéis antigos irão remunerar melhor do que os novos. Isso é o que a gente chama de marcação a mercado. Se o título aumentou de preço em relação ao valor quando o investidor comprou, ele pode vender e ficar com esse lucro.
Neste momento, há uma expectativa de que os juros dos Estados Unidos aumentem mais um pouco, mas, eventualmente, as taxas irão cair e os títulos que hoje remuneram entre 4% e 5% têm um potencial para serem bastante disputados. Como investir em Treasuries? Existem duas formas de os brasileiros investirem nos títulos soberanos dos Estados Unidos. Nos dois casos, é preciso ter uma conta de investimentos em uma corretora internacional e fazer uma transferência de reais para converter em dólares e ter o valor para comprar o ativo. A primeira forma é comprar diretamente as Treasuries. Elas ficam disponíveis em plataformas de corretoras brasileiras que oferecem contas internacionais. É o caso da XP, do C6 Bank e da Avenue. É possível comprar os títulos e também negociá-los no mercado secundário por essas corretoras. As remessas mínimas começam em $1.000. A segunda opção é indireta por meio de ETFs, que são fundos negociados em bolsa como se fossem ações. Nos Estados Unidos, há opções variadas de ETFs de Treasuries, com taxas de administração abaixo de 1%. Eles podem ser comprados em corretoras internacionais que operam no Brasil, como a XP, a Nomad, o C6, a Avenue e o Inter. Um exemplo de ETF que investe em T-bills, por exemplo, é o BILL, que compra títulos com vencimento entre 1 e 3 meses. Já o ETF VGSH investe em títulos com vencimento entre 1 e 3 anos. Para prazos mais longos, tem o IEI, com títulos de 3 a 7 anos, e o IEF, com títulos de 7 a 10 anos. Também tem o TLT, com treasuries acima de 20 anos. Os custos para os brasileiros investirem no exterior começam no momento de enviar a remessa de reais para a corretora internacional. Incide IOF na hora da conversão do câmbio. A taxa é de 0,38% para uma conta de investimento. Fora isso, a taxa de serviço das corretoras, que variam entre 0,5% e 2%. Aí vem o imposto de renda pago aqui no Brasil. Ele incide sobre o lucro com ganho de capital, ou seja, com a compra e venda dos ativos, seja ETFs ou Treasuries. Porém, é o valor de negociação que define a alíquota. Negociações de até R$ 35 mil mensais são isentas. Acima disso, a alíquota varia entre 15% e 22,5%, e o recolhimento do imposto deve ser mensal. Valdir e Bruno, agora vocês já sabem mais sobre as Treasuries e podem decidir como fazer esse investimento internacional. E você aí? Também tem dúvidas sobre como investir no exterior? Compartilhe com a gente, sempre estamos de olho nos comentários aqui do YouTube, nas nossas redes sociais e você também pode mandar por e-mail que você encontra na descrição. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e nos vemos na próxima semana. O Investir no Exterior é um conteúdo editorial com o apoio da Nomad.